Bom dia, paz, Deus os abençoe. Que bom que estamos juntos, né? Glória a Deus por isso. Ouçam o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Baseado no que lemos aqui, vamos analisar algumas coisas. Primeira delas, é absurdo a ideia de que alguém se diz de Cristo e não conhece a palavra do Senhor. Não lê a palavra do Senhor, não tem prazer na leitura da Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia. É um absurdo pensar nisso. Da mesma forma, também é, de um certo modo, absurdo pensar que algumas pessoas se gabam de ter lido a Bíblia várias vezes. Que bom, né? Ler a Bíblia toda é bom, é importante, é claro. Todos deveriam fazer isso, ler a Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Só que algumas pessoas se gabam de ter lido a Bíblia toda várias vezes, mas quando elas abrem a boca, elas demonstram uma ignorância espiritual tão grande, porque lhes falta amor, que lhes falta compreensão. Parece que eles leram para poder se gabar com outras pessoas de que leram a Bíblia toda, mas não vivem a maioria dos versículos que foram lidos. Não aplica à sua própria vida o que leu, o que deveria ter entendido. Se tem dificuldade de entendimento, peça ao Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso consolador, nosso parceiro, para te ajudar a entender. Porque decorar, aprender, decorar, vocês sabem muito bem que até mesmo um papagaio decora frases. É só você ensiná-lo, é só você treiná-lo que o papagaio vai decorar e vai repetir essas frases. Mas você também sabe muito bem que o papagaio não tem a mínima ideia do que está sendo dito, do que está falando. Ele apenas repete. E nós devemos tomar o cuidado, em nome de Jesus, para não sermos feito papagaio, irmãos. Para continuarmos apenas repetindo coisas que nos disseram, ou coisas que lemos, e não viver nada do que lemos. Isso seria uma verdadeira ignorância bíblica, espiritual. Não viver nada daquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado. Nós devemos ter a mente de Cristo, e é o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer entender as verdades que estão na palavra do Senhor, e ao entendê-las, vivê-las para a glória do Senhor. Portanto, a questão não é o quanto você lê da Bíblia. Lembrando que ler a Bíblia é fundamental, mas o importante não é, na verdade, o quanto você a lê, mas de que forma você lê a palavra do Senhor. É de coração aberto? É de ouvido atento, sensível às coisas que só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a discernir? É assim que você tem lido a sua Bíblia? Ou a sua conversa com outras pessoas só demonstra uma ignorância trágica da palavra de Deus? Talvez seria melhor você ler menos, mas viver o que está lendo. Ler com espírito de oração, buscando orientação do Espírito Santo de Deus. Melhor do que você ler muito e não viver nada do que lê. Ficar só repetindo feito um papagaio.
Então a questão é, você tem entendido o que você tem lido? Não? Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a entender e a viver. Peça ao Espírito Santo de Deus para guiá-lo, para que você não seja só um papagaio, um repetidor, um gravador. Amém, irmãos? É melhor viver um ou, quem sabe, poucos versículos da Bíblia do que recitar um capítulo inteiro e não viver nada do que você tem lido. Infelizmente, a gente vê um grande número de pessoas que não lê. Terrível isso. Mas da mesma forma, vemos também muitas pessoas que leem e não são transformadas. Não modificam em nada as suas vidas. Eu quero ler aqui com os irmãos o que está escrito no Evangelho de João, em João capítulo 14. João capítulo 14. Só para que vocês possam ainda mais entender o que eu estou querendo passar para vocês nesta manhã, o que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Amém. E estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém. O Espírito Santo de Deus está em você, vive em você. O mundo não o vê, não o entende, mas nós precisamos entender e viver para a glória do Senhor. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Perdoe os nossos erros, nossas falhas. Perdoe muitas vezes, Pai, a nossa tentativa de demonstrar a outras pessoas o quanto conhecemos da Tua Palavra, mas que as pessoas possam ver em nós o quanto realmente nós vivemos a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, nos auxilie, nos ajude, seja sempre o nosso companheiro, o nosso parceiro, o nosso consolador, o nosso conselheiro, para vivermos aqui na terra aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém.